Então vamos lá, pessoal. Gravo esse vídeo aqui para o YouTube, para o meu canal do YouTube. Você que é inscrito no meu canal, aluno do professor Dias, estive aí com vocês nessa trajetória do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Concurso esse realizado no último domingo, dia 22. Tá? E hoje eu venho aqui com a missão de corrigir a prova, mostrar os possíveis recursos que a gente pode entrar aí nessa prova que foi aplicada no último domingo dia 22 de 2023, dia 22 de janeiro, tá? Então, essa matéria, administração pública, noções de administração pública e ética, foi uma matéria que eu estive com uma turma regular de alunos, tá? Esses alunos, né, se matricularam comigo ali em outubro, tá? E a gente foi aí nessa missão, né, até a nossa revisão final na terça-feira, na semana de prova, tá? E aí, o que é que eu tenho para observar aí sobre a prova de administração pública? Quais são as questões, professor, que você acha que serão anuladas, que são passíveis de recurso? Tudo isso nesse vídeo a gente vai comentar, tá? Eu achei uma prova tranquila, razoável. Achei que a IDECAM pegou um pouco mais pesado em uma questão apenas. Teve uma questão bem difícil, inclusive é a questão que eu elaborei um recurso, um modelo de recurso. Na minha opinião, eu acho que essa questão deve ser anulada, tá? E eu te explico isso nesse vídeo, espero que você assista até o final, para você saber qual questão é essa aí que tem chances de ser anulada pela IDECAM, tá? Começando aqui pela questão 37, uma prova tranquila, uma prova ali mediana, regular, tá? Sem tantas dificuldades. Meus alunos, a maioria aí gostou da prova de administração pública. Eu gostaria que tivessem fechado as 8 questões. Não foi possível porque a IDECAM ela foi sacana aí, digamos assim, em uma questãozinha, ela pegou muito pesada em uma questão, e inclusive, como eu já falei, foi a questão que merece aí uma análise da banca aí, merece, na minha opinião, ela tem que ser anulada, tá? Somente nessa questão. Tirando essa questão, as outras 7, acho que foi bem tranquilo, foi bem tranquilo ali, daria sim para resolver, daria sim para acertar. Essa questão, a questão 37, vamos lá. Olha só o que foi que a IDECAM aprontou. Essa questão aqui é uma questão sobre lei de improbidade administrativa. Essa lei aqui eu bati demais na tecla, eu fiz revisões. Aqui nesse canal do YouTube tem uma aula aí só de 1h30 só dessa lei, a lei de improbidade administrativa. Falei disso nesse vídeo aqui no YouTube, tá? Falei disso na revisão final e falei disso no meu curso regular. Então, você que foi meu aluno, não dava para errar essa questão, é uma questão bem fácil. É uma questão que você sabe ou você não sabe, é prazo, tá? Bem típica da IDECAM, das demais bancas examinadoras. Prazos. Ou você sabe ou você não sabe, não tem para onde correr, tá? E foi isso que a IDECAM aprontou aqui nessa questão 37. Considere que um agente público, olha só, dolosamente, né? E a IDECAM fez questão de enfatizar isso, porque não existe mais a modalidade culposa, né, em improbidade administrativa. E em conluio com funcionários de sociedade, economia mista, permite que, antes da respectiva divulgação oficial, chegue ao conhecimento de determinadas empresas a participação de cartel de postos de gasolina, o teor de medida política capaz de afetar os preços de combustível. Então, nós temos aqui uma conduta, né? Nós temos qual conduta aqui? O camarada, o agente público aqui, ele revelou um ato sigiloso, né? Porque seria uma informação, né, que não seria para... A informação não deveria ter sido divulgada, como dizem o enunciado da questão. Se a informação ela não deveria ter sido divulgada, nós estamos tratando aí de um ato, né, de uma informação sigilosa. E o que é que acontece com um camarada que divulga uma informação sigilosa? O que é que acontece com ele? Tá? Ele vai ser enquadrado em qual conduta aqui para a lei de improbidade administrativa? Nós estamos falando de atos
que atentem contra os princípios, não é isso? Os princípios da administração pública. Falei disso na nossa revisão final. Bati na tecla, naquele madrugadão que a gente fez, tá? Na terça-feira, na semana de prova. Pedi, anota, escute. A IDECAN gosta de cobrar essa condutazinha assim. Se cair alguma coisa relacionada com divulgar algum ato sigiloso, você já vai ligar logo aqui, ó, a atos que atentem contra os princípios da administração pública. Se são atos que atentem contra os princípios, tá? A proibição de contratar com o poder público vai ser o quê? Até 4 anos. Isso aqui é questão batida em prova. Você tem que saber disso. São prazos, tá? Prazo é o seguinte, ou você sabe ou você não sabe, tá? Então, a questão bem fácil aí, o gabarito é letra B de bola, né? Não superior a 4 anos, tá? Então, daria sim para ganhar essa questão facilmente. Questão 33, falei disso também, tá? Falei disso demais. A questão da ferramenta BSC, Balance de Score Card. Falei disso no nosso curso regular, falei disso na revisão final e falei disso naquele projeto que eu elaborei, Missão 80 Questões de Administração Pública. Tá? Então eu falei isso em diversos momentos aí nos nossos encontros sobre o Balanço Scorecard, BSC. Muita gente está lá viajando lá nos grupos. Essa questão, muita gente está dizendo, essa questão tem que ser anulada. Negativo. Essa questão, o Balanço de Scorecard, é uma das ferramentas mais importantes no que diz respeito à gestão estratégica e gestão de processos. Esses dois conteúdos, gestão estratégica e gestão de processos, eles estão sim lá no teu edital. Abra o seu edital agora, veja lá se não tem planejamento estratégico e gestão de processos. Então essa questão ela não deve ser anulada não, ela não é passível de recurso. A questão certinha aí, correta, tá? Então isso foi o objeto das minhas aulas. Os meus alunos conseguiram acertar essa questão, tá? Porque eu enfatizei muito isso lá na revisão final. Então, o gabarito aí da nossa questão 33, o gabarito aí é letra A, ferramenta Balance de Scorecard. É aquela ferramenta de gestão estratégica que toma por base, né, que faz uma análise dos processos internos, né, dos clientes, do aspecto financeiro, tá? E do aprendizado, do crescimento, né, interno, tá? Então, balanço de scorecard não daria para errar essa questão. Questão letra A, alternativa, questão 33, letra A. 38, tá? E só lembrando que eu já estou gravando esse vídeo com o gabarito oficial da IDECAN, o gabarito preliminar, tá? O gabarito após os recursos vai sair em outro momento, tá? Então, esse é o momento da gente observar as questões, ver quais são as questões que são passíveis de recurso, tá? Elaborar o recurso, já elabore logo hoje, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, tá? Então, tente elaborar hoje à noite, amanhã pela manhã você consegue elaborar e amanhã já faça um envio dos seus recursos para a banca examinadora. Vai analisar, a IDECAN vai analisar e vai dizer se realmente tem que ser anulado ou não. A questão que eu acho que tem que ser anulada é essa, justamente essa aqui, questão 38. Na minha humilde opinião, essa questão ela deve ser anulada. Por quê? Essa questão aqui ela deve ser anulada. Tá? Vou marcar aqui, você que está assistindo esse vídeo, pausa o vídeo aí para você saber qual é a questão, que na minha opinião ela tem que ser anulada. Acabei hoje mesmo, segunda-feira, gravo esse vídeo na segunda-feira, no dia 23 de janeiro. Né? Hoje mesmo eu já elaborei um modelo de recurso. Você que quer, né, adquirir esse modelo de recurso, me procure lá nas redes sociais,
professor Mariton Dias, tá? Prof, você vai colocar assim lá no Instagram, Prof Mariton Dias, e aí você fala comigo no direct que eu te encaminho um modelo de recurso. Você não vai copiar e colar não, tá? Mude ali, faça as suas devidas adaptações no seu recurso. Esse modelo, o próprio nome já está dizendo, é só apenas para você se basear, tá? Então, essa questão, a questão 38, eu acho que deve ser anulada. Pelo seguinte motivo. Olha só o que ela diz. Sabe-se que no serviço público, a área de contratos, então nós temos aqui o quê? Uma questão que está pedindo sobre o tópico chamado gestão de contratos, né? Tá lá no edital, beleza. Gestão de contratos está sim no edital, beleza. Mas só que vamos lá. Na área de contratos, demanda muita cautela, já que o menor erro pode gerar prejuízos por toda a ordem para a administração. Realmente, tá? Então, quando nós falamos em gestão de contratos, tem que ser tudo analisado minuciosamente, porque qualquer erro ali pode afetar lá na frente um resultado de um processo, tá? Então, a gestão de contratos ela tem que ser aí, digamos, perfeita para que não haja nenhuma interferência ali em algum erro, para que no final nós tenhamos o resultado satisfatório. Até aí, beleza. Assim, e aí olha onde está o erro da questão, que eu acho que ela é passível de anulação. E aí ele prossegue. Assim, se determinado gestor público, ele dá aí uma situação hipotética, né? Se determinado gestor público indicar um preposto dedizioso, o que seria um preposto dedizioso? Seria uma coisa aí demorada, seria uma coisa ineficaz, seria uma coisa que atrapalharia o processo lá, atrapalharia o processo licitatório. Dedizioso quer dizer isso, uma coisa demorada, uma coisa que atrapalha, é nesse sentido, tá? Então, se determinado gestor público indicar um preposto dedizioso para integrar a comissão de licitação e contratos, está diante de... E aqui o primeiro problema. A banca considerou o gabarito AIDECAM, o gabarito oficial da AIDECAM está como letra C. E aqui o primeiro problema. O que é que nós temos aqui nas alternativas? Nós temos culpa em custodiando, tá? Culpa impessoal, culpa in ligendo, culpa motivacional e culpa in omitendo. Isso aqui são... Aí os concurseiros viram lá esses nomes estranhos e aí se desesperaram lá. Nossa, eu não vi isso aqui no conteúdo, tá? Muita gente pode até ter lembrado porque já viu isso aqui lá em direito civil. E aí lembrou e desenrolou. Mas isso aqui, tá? São termos, como eu já falei, lá do direito civil. Isso aqui são olha só, escute. Isso aqui são modalidades de culpa que o Código Civil lá, tá? Eu até coloquei lá o artigo 1200 e pouco, o inciso 3º, tá? Do Código Civil. Isso aqui são modalidades de culpa que são estudadas lá no direito civil, na doutrina do direito civil. Mas aí você pode estar se perguntando, professor, mas essas modalidades de culpa, elas não são utilizadas, por exemplo, em algum momento do processo licitatório, tá? Sim, essas modalidades de culpa, nós estudamos ela novamente, quando nós vamos estudar a lei de licitação e contratos, a lei 8666, né? Aquela lei que sofreu recentemente algumas alterações, né? Algumas alterações, tá? Então, nós utilizamos essas modalidades de culpa. Essas modalidades de culpa, elas têm origem aonde? Lá no direito civil, tá? Lá no artigo,
né? Não vou lembrar o número do artigo agora, mas lá no modelo de recurso que eu elaborei tem lá, tá tudo bonitinho lá, o número do artigo, o inciso do Código Civil, tá? Isso aqui são modalidades de culpa no que diz respeito ao Código Civil. E aí o Código Civil, ele não tá no teu edital Direito Civil. A lei de licitações e contratos, olha só, tá aqui no enunciado da questão, né? Para integrar, por exemplo, a comissão de licitação de contratos. Então, para que o candidato ele respondesse essa questão, seria necessário que ele soubesse, tá? Algumas questões do processo licitatório, algumas questões da lei de licitação e contratos, que tem algumas situações onde, por exemplo, o gestor público, ele indica ali no meio do processo licitatório alguma coisa que possa atrapalhar a comissão de licitação e contratos. Você teria que estar por dentro desse assunto de licitação e contratos. Você teria que estar por dentro do Código Civil, da doutrina do direito civil. Você teria que estar por dentro de direito civil. Porque essas modalidades aqui de culpa, isso aqui tem a sua origem lá no Código Civil, tá? Lá na doutrina, os doutrinadores do direito civil. Isso aqui tem origem lá, essas modalidades de culpa. E aí, quando a gente vai lá para o direito administrativo, lá na lei de licitação e contratos, vez ou outra nós utilizamos também essas modalidades de culpa. Só que aí onde é que está o problema? A lei de licitação e contratos, ela não foi cobrada no teu edital. O Código Civil, ele não foi cobrado no teu edital. Tá? E aí a IDECAN, ou até você mesmo pode estar se perguntando, professor, mas gestão de contratos está lá. Sim, mas espera bem aí, gestão de contratos é um tema muito amplo. O concurseiro, ele não tem bola de cristal aí para imaginar que a lei de licitação e contratos está dentro de gestão e contratos. Quando nós temos essas situações aí de legislações especiais, lei de licitação, lei de improbidade administrativa, lei, por exemplo, a lei que fala da tortura, dos crimes, lei de drogas. Quando nós temos legislações especiais, essas legislações, para que elas sejam cobradas na prova, é necessário que a banca especifique lá, olha só, eu quero que você estude lei de licitações e contratos. E não só jogar lá gestão de contratos e deixar aí aleatoriamente aí para você tentar adivinhar o que é que vai acontecer, não. Isso aí não pode acontecer, tá? Justamente por isso que eu acho que essa questão 38 ela tem que ser anulada. Para você que quer o modelo desse recurso, vá lá nas minhas redes sociais ou lá no WhatsApp, nos grupos e me procure. Questão 39. Considere que em uma determinada organização está com um grave problema na movimentação de processos administrativos. Como solução para contorná-lo, pode-se começar com... E aí a questão, a IDECAN clássica. Esse é o jeito da IDECAN trabalhar, elaborar a prova. Te dá uma situação hipotética algumas vezes e fala aí. E aí, o que é que a gente pode fazer nessa situação? E a situação hipotética aqui foi relacionada com processos administrativos, gestão de processos. Está lá no teu edital. Essa questão não é passível de recurso. A IDECAN foi perfeita aí. Gestão de processos. Bom, se a empresa, a organização está com um grave problema na questão de gestão de processos administrativos, o que é que pode ser feito aí? Gente, quando nós falamos em processos administrativos, nós temos algumas ferramentas de, digamos assim, medição, né? Algumas ferramentas que vão medir como é que está a minha gestão de processos. Algumas ferramentas estratégicas. Nós temos algumas ferramentas estratégicas. Por exemplo, o ciclo PDCA, tá? Nós temos também
tá? Nós temos também o balance de scorecard também. Além de gestão estratégica, ali também envolve um pouco de gestão de processos. Nós temos algumas ferramentas. E uma das ferramentas, nós temos aqui, né, ferramenta, o estudo, nós temos o ciclo PDCA, tá? O ciclo PDCA. Nós trabalhamos isso aqui na nossa revisão final. Você que foi meu aluno, tá? Nós trabalhamos isso aqui, o ciclo PDCA. Dentro do ciclo PDCA, nós temos a etapa da checagem, né, do cheque. Essa etapa de checagem é onde nós justamente nós observamos a questão do desempenho. Não foi que aonde foi que a empresa errou? Aonde foi que a empresa acertou ali naquele processo? É a etapa de checagem, tá? Checagem de desempenho. Então, simplesmente aqui a questão pediu para tu dar uma solução aí para a empresa. Disse que uma empresa estava com dificuldade nos processos administrativos e pediu para tu dar uma solução. O que é que seria melhor para essa empresa nessa situação? A eliminação de comissão de processo. Absurdo. Se a empresa já está com o problema lá na sua gestão de processo, como é que eu vou eliminar a comissão de processos? Errado, absurdo. Elimina a letra A. Será que uma motivação do time de tecnologia da informação resolveria por completo aí? Né? Porque ele está pedindo para contornar a situação. Então, resolveria por completo o problema ali da empresa. Apenas uma motivação lá no time de TI ajuda, mas não consegue aí contornar toda a situação. Então, questão letra B errada, ok? E a alternativa B errada, tá? Então, alternativa C, que já é o nosso gabarito, já vou marcar aqui, a instituição de indicador-chave de desempenho, que foi justamente o que eu te disse aqui na questão do ciclo PDCA na etapa da checagem, tá? Então, seria ideal para a empresa sair, contornar essa situação, se ela instituísse um indicador-chave de desempenho, ou seja, algum programa ou algum colaborador específico em análise de desempenho. Por quê? Porque se a gente conseguir implementar, instituir, como a questão diz aí, um indicador-chave de desempenho, é possível enxergar onde é que a empresa está falhando, onde é que está dando errado, onde é que está dando certo. Então, o que seria melhor para essa empresa? A instituição ou implementação de um indicador-chave de desempenho. E aí o nosso gabarito, letra C de casa. A alternativa, letra E, absurdo. Aumento, tu vai colocar aumento de burocracia, se nós já estamos precisando tirar a burocracia dos processos para contornar a situação. Como é que tu vai aumentar a burocracia? Então a IDECAN gosta de trabalhar com essas alternativas absurdas, tá? Daria sim, seria uma questão que se você não soubesse, não lembrasse a paradazinha aí do ciclo PDCA e etc, e blá blá blá, daria para ganhar a questão na interpretação, tá? Então 39, né, esse é o caderno tipo C, tá? O gabarito aí ficou como sendo letra C, tá? Questão 39. Para a gente fechar aqui a nossa correção da prova, vamos aqui para a questão 40. Questão 40 pediu princípios da administração pública. Olha só, escute. Os princípios da administração pública eu trabalhei lá no meu curso regular. Você, meu aluno que adquiriu o curso regular, tem uma pasta lá, tá? Lá no seu espaço de armazenamento, tem uma pasta lá. Aula sobre princípios da administração pública. Nessa aula, eu trabalhei os princípios explícitos e os princípios implícitos. Os princípios explícitos, nós temos o que? O LIMP, né? O LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? E os princípios implícitos, quais são? E aí eu trabalhei o princípio da proporcionalidade,
Trabalhei o princípio da indisponibilidade do interesse público. Trabalhei também o princípio da oficialidade, tá? E aí demais e alguns outros princípios. Princípio da supremacia do interesse público, tudo isso aí eu trabalhei lá. Então, o que é que nós temos aqui de gabarito da letra da questão 40? É uma típica questão da IDECAN que você sabe ou você não sabe, filhão. Você tem que saber, ou você sabe ou você não sabe. Ou você sabe ou você não resolve a questão, tá? Não tem aquele lance, aqui através de alguma interpretação de repente eu ganho. Não. Questão, conteúdo, pabuf, você sabe ou não, tá? Então, princípio da proporcionalidade, nós temos aqui o princípio do interesse público e o princípio da oficialidade. Aqui muita gente talvez não lembrou desse princípio, mas o princípio da oficialidade é aquele princípio que diz que apenas, único e exclusivamente, a administração pública ela é a responsável, ela é a titular para a questão da provocação ali de, por exemplo, um processo administrativo. É ela quem em primeiro lugar, é a titular ali do processo administrativo. Isso aí é bem trabalhado na Lei 9784, tá? Esse princípio da oficialidade, a lei dos processos administrativos. Princípio da oficialidade, existe sim esse princípio, um princípio aí implícito. Então, nosso gabarito aí, IDECAN, gabarito preliminar da IDECAN, tá? Nós trabalhamos sim esse conteúdo, o gabarito aí ficou como sendo 1, 2 e 4, né? 1, 2 e 4, o gabarito dessa questão, letra A, de aprovado na Polícia Militar do Estado do Ceará. Questão 34, uma questão sobre ética, né? Conceitos de ética e cidadania. Isso aqui eu trabalhei, olha aí, já vamos aí com 3 questões, né? 4, essa outra aqui também já eu trabalhei ela, tá? 5, né? Se a gente for com 6 questões, tá? Então, a única questão que eu não trabalhei, assim, foi a questão aqui, que inclusive eu pedi recurso nela, a questão 38. Não passei isso aí porque realmente foge do edital. Essa questão 38 ela está completamente fora do edital. Exige que você saiba a doutrina do direito civil e exige que você saiba, por exemplo, ali alguma coisa de lei de licitações e contratos. Então foge totalmente do edital. As demais questões, todas elas trabalhei nas minhas revisões e nos cursos regulares. Conceito de ética e moral. Tem um vídeo aqui nesse canal do YouTube que eu falo a diferença de ética e moral. Se você tivesse assistido esse vídeo, visto o meu material, você conseguiria acertar essa questão. Porque simplesmente pede, né, exige que você saiba a diferença entre ética e moral. A vilanização da política faz parte positivamente do processo ético de reconstrução e reputação dos representantes eleitos democraticamente. Então, quer dizer que a vilanização, ou seja, os maus costumes da política faz parte positivamente do processo ético. Olha só que absurdo que a IDECAN tentou induzir você a marcar. Então, você como aluno do professor Dias, você não marcou uma alternativa dessa como sendo certa. É um absurdo falar que a vilanização da política faz parte positivamente da ética. Que absurdo é esse? Tá, então desconsidera. Seria uma questão que lá na hora, lá no domingo, você faria bem assim um risco nela aqui, tá? Porque tá absurdo. O que é que a IDECAN tá dizendo para ti aí? A alternativa 2 diz que é a cidadania. O que foi que eu falei para vocês sobre cidadania? A cidadania é o direito de ter direitos, tá? E bem resumidamente, tá? E a alternativa fala o quê? A cidadania não é um conceito estático. Beleza, tá certo. A cidadania, eu falei, tá? A cidadania, ela pode sim, ok? A cidadania, ela pode mudar constantemente. O conceito de cidadania pode sim mudar constantemente, né? Se não constantemente, mas ao longo da época, dos tempos, pode sim mudar. E antinormativo, ou seja, sim, antinormativo. Ou seja, ali a cidadania não é uma norma tipificada, não.
tá? A cidadania é um conceito geral, beleza. Questão alternativa correta. Evoluindo, por exemplo, à medida que as leis evoluem, perfeito. À medida que as leis vão evoluindo, à medida que existem interpretações novas, tá? O conceito de cidadania ele pode ir mudando, ok? Então, nós temos que a alternativa 2, né? Ela está correta, tá? Então, por eliminação aí, já que a gente já eliminou a alternativa 1, daria já para eliminar o quê? Ó? Apenas 1, errado. 1 e 2, errado, tá? E aí a gente ficaria com as demais. A 3. A partir da sua individualidade, cada cidadão pode estabelecer o que é ético na sociedade. Já começou errado. Isso aí é o conceito de moral, tá? Foi o que eu falei para vocês sobre moral. A moral ela é mais individualizada, ela está mais restrita ali a um determinado grupo, tá? Então não tem essa. Aqui seria mais para o conceito de moral, tá? Mas não poderá exigir que a partir dos bons costumes o outro se comporte adequadamente do ponto de vista moral. Completamente errado essa questão, tá? A partir da sua individualidade, cada cidadão pode estabelecer o que é ético na sociedade, mas não poderá exigir que a partir dos bons costumes o outro se comporte adequadamente do ponto de vista moral ou ético. Pode sim exigir, tá? Porque faz parte aí do conceito de moral, a partir dos bons costumes, a partir do comportamento local de um determinado grupo, eu posso ter sim, mas isso partindo do conceito de moral, do conceito de ética, que é o que fala aqui a questão, não. Por isso que a alternativa 3 está errada, tá? Então nós ficamos com o gabarito sendo o gabarito oficial da IDECAM, gabarito apenas 2, tá? O gabarito lê de B de bola, questão 34. E aqui as nossas duas últimas questões acerca das inovações introduzidas pela Constituição de 1998, assinala a resposta correta, tá? E nós já vamos direto aqui para o nosso gabarito, o gabarito letra D. Isso aqui eu trabalhei nas nossas revisões, trabalhei lá no meu curso regular e trabalhei na missão final Administração Pública 80 questões. Isso aqui está falando sobre agências executivas. Está lá no teu edital. Eu falei para ti, a agência executiva é aquela autarquia ou fundação pública que recebe um título. É como se fosse é uma qualidade dada à autarquia ou fundação pública para que ela desempenhe com mais eficiência o seu serviço, tá? Então, quando uma autarquia recebe o título de agência executiva, o que é que a administração pública está dizendo para ela? Olha, autarquia ou fundação, eu estou te dando esse título, essa qualidade de ser uma agência executiva, mas você vai ter que cumprir metas. Eu falei isso para ti. Você vai ter que cumprir metas de eficiência. Através desse contrato de gestão, falei, né, para ti, eu estou te estabelecendo metas de eficiência. Todo trimestre ou todo mês, você vai ter que me mostrar resultados. Eu estou te dando essa qualidade, mas você vai ter que trabalhar para que essa qualidade ela seja mantida. Essa qualidade de agência executiva, tá? Então, o nosso gabarito aí é justamente o que eu estou te falando e o que foi que a IDECAM trouxe no domingo. Alternativa letra D, se determinada entidade de administração indireta se transformar em agência executiva, ela obrigatoriamente estará sujeita a metas de desempenho. Foi isso que eu falei para vocês, a metas de eficiência. Ela tem que se mostrar eficiente, tá? A alternativa letra C aqui, ó, fala sobre agências reguladoras. Absurdo, totalmente errada. Agências reguladoras fiscalizam o serviço público. Justamente, tá certo, até aí tá certo. Porém, não possuem poder de polícia, se é o se é a essência da agência reguladora, é isso.
ter exatamente o poder de polícia, o poder de fiscalizar. É justamente isso que a agência reguladora tem. Então, completamente errada a letra C. Tá? Então, nosso gabarito aí, 35, letra D de dado. E nossa última questão, considere uma questão de improbidade administrativa. Trabalhei isso nos meus vídeos, bastante, com muito enfoque. Fiz um vídeo no YouTube de 1h30 só de improbidade administrativa, então não dava para tu errar essa questão. Para finalizar o nosso vídeo, considere fictício agente público praticando o ato de improbidade administrativa. Permitiu, olha só o que foi que Tício fez, o danado. Ele permitiu, consciente e deliberadamente, que a empresa ZY e seus sócios enriquecessem ilicitamente. Então perceba aqui que Tício, ele não está enriquecendo ilicitamente. Porém, ele está dando o quê? Um prejuízo ao erário. Você, domingo, teria que ter feito essa interpretação. Ah, então se é prejuízo ao erário, nós temos o quê? A proibição de contratar até 12 anos. Tá? A proibição de contratar até 12 anos. Beleza? Você teria que ter feito essa interpretação. Nesse caso, é correto afirmar que, e aí a questão fala, faltou impor a Tício a sanção de pagamento de multa civil a de 24 vezes, negativo. Isso aqui são para atos que atentem contra os princípios da administração pública. Tá? Isso aí é para isso. Não é para prejuízo ao erário. Então, você teria que ter eliminado de cara a letra A. Ao invés da pena de suspensão dos direitos políticos, era para ter fixado a pena de cassação. Absurdo. Não existe cassação de direitos políticos. O que nós temos é a suspensão dos direitos políticos. Letra B, errada totalmente. Por eliminação, estou fazendo, né? As penas impostas por Tício poderiam ser executadas antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Negativo. A lei diz exatamente ao contrário, tá? Negativo, não é antes, onde nós temos a execução da pena, justamente após. O juiz pode somente somente poderia ter aplicado uma das sanções em questão. Negativo. Pode ter sido aplicado uma multa, pode ter sido aplicado a questão da suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratação, tá? Pode haver aí mais de uma pena, tá? Acumulação das penas, tá? De penas, né? Nós temos as penas, né? Suspensão dos direitos políticos, a proibição de contratar com o poder público, tá? Questão da multa, pode sim haver, não tem essa de poderia aplicar somente uma das sanções, não. É errado, tá? E aí, por eliminação aqui, a gente dava para fazer a letra E, considerar como a letra E, que é a correta, que é o nosso gabarito. E se você... O ideal seria que você soubesse a tabelinha lá, né? Nós temos que proibição de contratar com o poder público na modalidade prejuízo ao erário, nós temos 12 anos. E não a questão aqui de 15 anos, que fala a fixação das penas, suspensão dos direitos, da suspensão dos direitos políticos, suspensão dos direitos políticos por 15 anos, foi ilegal. Então fala aqui que, como ele disse, que a suspensão dos direitos políticos, né? Ele falou que Tício sofreu uma suspensão de direitos políticos por 15 anos, e a questão fala, a fixação da pena de suspensão dos direitos políticos por 15 anos foi ilegal? Tá correto, foi ilegal, porque nós temos a questão de suspensão dos direitos políticos nós temos a proibição até 12 anos, tá? 12 anos e não 15. Então, a questão 36, questão gabarito, letra E. Dessa forma, fechamos aí a nossa correção das 8 questões de administração pública. Repetindo mais uma vez, a 38. 38 é a questão que, na minha opinião, ela deve ser anulada. Então, agradeço demais por você ter acompanhado o meu trabalho aí durante essa trajetória da Polícia Militar do Estado do Ceará, de administração pública. Então, tá aí as minhas considerações sobre a prova, o que foi que eu achei, os meus comentários nas questões. Então,
Então tá aí o gabarito da banca, da própria banca e do Deccan já saiu. E tá aí as minhas considerações sobre os possíveis recursos. Na minha opinião, apenas uma questão de administração pública. O resto tudo tranquilo. Que é justamente essa questão 38 do caderno tipo C, tá? Então, agradeço demais por você ter me acompanhado aqui nessa trajetória da PM Ceará, né? Estou com outros projetos, Banco do Brasil, enfim, né? À medida que os editais vão saindo aí, né? Eu vou encaixando aí a questão da administração pública, né? Questão de alguma legislação ali que eu possa estar dando um apoio para você, ministrando algum curso específico, tá? Então, estamos aí. Instagram, @professor Marton Dias, qualquer coisa, qualquer demanda, segue lá e estarei à disposição. Forte abraço aí e bons estudos e bons projetos.